Pessoal, vamos lá à nossa videoaula de hoje, mas para começar vamos fazer um pequeno resumo do que a gente estudou até agora. Nós começamos com a ética grega, né, que ética, um resumo muito simples, é a busca pela felicidade, ou seja, as suas ações têm que estar alinhadas a ponto de alcançar a sua felicidade. É lógico que existe um velho problema, né, o que é felicidade. Mas aí isso a gente vai entendendo ao longo do processo. Uma das situações da ética grega é que a felicidade se encontra quando você encontra o seu lugar no cosmos, no universo ordenado, como se as coisas todas já estivessem no seu lugar. Ok? Então você pode encontrar essa felicidade que já está pré-definida, porque o seu lugar no universo já está pré-definido. A gente pode chamar isso de destino, o que não é muito legal, mas é uma possibilidade da ética grega, ou seja, o mundo já é feito, cada um no seu lugar, e para você ser feliz você tem que cumprir esse objetivo, encontrar o seu lugar e realizar aquilo que você tem que fazer. No entanto, quando chega Aristóteles, ele coloca o seguinte: olha, esse momento quando você encontra o seu lugar é um momento de eudaimonia, um momento eudaimônico, ou seja, de felicidade completa e extrema, porque você vai conseguir ser feliz naquele momento, porque você encontrou o seu lugar. No entanto, para você manter essa felicidade, você tem que encontrar a justa medida, sem excessos nem falta, que os gregos chamam de híbris, é o descompasso, é o excesso, aquilo que sai fora de uma certa normalidade, que sai fora da justa medida. Para o grego esse é o maior pecado, a híbris. Então aí eu tenho a ganância, aí eu tenho várias outras situações, o poder, o excesso de prazer, tudo isso é híbris. Então para eles, para você ser feliz, tem que encontrar o seu lugar. Logo em seguida a gente estudou Epicuro. Epicuro é uma busca pela felicidade onde a felicidade está em você satisfazer os prazeres. Afinal, para você quer ser feliz por um motivo específico, que é estar com prazer, estar no lugar onde você gosta de estar, experimentar coisas que você gosta de experimentar. Então isso aí, prazer em grego é hedon. Então a gente tem uma ideia do hedonismo, a busca pelo prazer. Mas o hedonismo epicurista é um pouquinho diferente, é a busca do prazer mínimo, ou seja, você desejar mais as coisas naturais e necessárias, que a natural é porque já faz parte da sua natureza, e necessário é que se você não fizer aquilo, você morre. Então você precisa de estar fazendo o maior número das vezes as coisas naturais e necessárias para que isso aconteça diretamente com você e você possa efetivamente ser feliz. Então essa é a ética epicurista. Ela sai um pouquinho, embora ainda tenha a ideia grega de lugar no universo, de destino, mas ela coloca onde as escolhas desse momento de felicidade é seu. Então a ética epicurista, ela trabalha um pouquinho dentro dessa perspectiva que ainda você pode interferir e escolher certas coisas, ainda que esteja no seu lugar no universo. Para a gente entender um pouquinho a ética medieval, é necessário um pouquinho de história. Nós estávamos lá na Grécia Antiga, então eu tenho Epicuro, eu tenho Aristóteles, eu tenho Platão. Epicuro já entra um pouquinho num período, logo depois da conquista de Alexandre o Grande de todo o mundo grego. Ele morre e divide o império dele entre os seus generais. Mais tarde, esses generais, entre lutas entre si, terminam criando o grande Império Romano, que também domina todo o império. O Império Romano também tinha os seus deuses, todos os deuses. Só que começa a acontecer alguns movimentos, provavelmente lá no Oriente Médio hoje, onde hoje é Israel e tal coisa. Aparece, tem lá uma tribo, ou um povo chamado judeu, que tem o seu Deus único. Então pela primeira vez
fica mais claro, e aí a gente já tem escritos sobre isso, onde esse povo vivia no Oriente Médio ali, e lá eles tinham um Deus único, então existiam, até respeitavam os outros deuses, mas eles desconsideravam-os, ok? Daí é o seguinte, nesse meio lá aparece lá um profeta qualquer, como tinha muitos na época, pregando a libertação e tal coisa, e isso aí criou-se o cristianismo. Né? Então, aí vem o Cristo, nós estamos aí no meio da Semana Santa e tal. Isso aí é claro para todos nós aqui no Brasil, porque 90% do povo brasileiro, e se a gente for pensar, no mundo ocidental, é um mundo cristianizado. Então todo mundo fala de Cristo, já sabe com quem está falando. Né? Então a maioria das pessoas já entende isso. Então é o Cristo das religiões católica, evangélica, espírita, ok? Então isso fica claro. Mas como é que isso aconteceu? Aconteceu que, olha, naquela época lá, a religião cristã, lá, os seguidores de Cristo, eram uns 12 lá, um bolinho qualquer, num país pequenininho, sem influência nenhuma. E aí ele começa a pregar certas coisas diferentes da época, termina morto e tal, seus seguidores continuam pregando, mas o fato deles pregarem o Deus único e pregar umas doutrinas diferentes, isso interferiu lá com o Império Romano, eles não gostaram da história. E aí eles começaram a perseguir os cristãos, então aí tem as histórias, vários filmes aí que eles perseguiam mesmo, matavam no meio dos gladiadores, jogavam para os animais, pregavam em cruzes no meio da estrada, botava fogo nos corpos, matava a família inteira. A coisa foi feia, não foi legal não. Tem alguns filmes aí que mais tarde eu vou colocar aí no comentário, quem quiser conhecer um pouquinho, já pode assistir alguns filmes aí durante essa quarentena que a gente está ficando em casa. Mas mais tarde, bem mais tarde, apareceu uma situação que mudou tudo isso. Então um povo que era perseguido virou a religião do império, né, onde Constantino, era o imperador da época, estava com lepra. Né? Então lepra é uma doença e tudo que a gente chama de hanseníase, né? Onde é muito dramática, que as pessoas perdem os membros, perdem a sensibilidade, e era uma doença muito perigosa na época. E aí o imperador estava com lepra. E aí conta-se, não se sabe se é lenda ou se é verdade, de que uns cristãos lá perseguidos procuraram ele e falou: o nosso Deus pode te curar. Como ele já tinha procurado tudo quanto era mago, religiões diferentes para poder resolver o problema dele e não resolveu, então Constantino falou: olha, se resolver as coisas vão mudar para vocês. E conta-se que ele aceitou esse Deus, que ele foi batizado e nesse momento ele foi curado da lepra. E aí Constantino fez de um povo perseguido a religião do império inteiro. Então uma religiãozinha que era pequenininha ali, existia na escuridão, nos lugares escusos e escondida, se transforma na religião do Império Romano inteiro. Então aí criou-se o cristianismo. E isso mudou tudo. Né? A gente tem que perceber uma situação muito clara. Toda vez que um povo é perseguido, se ele assume o poder, ele tende, não diz que isso é sempre verdade, mas ele tende a ser perseguidor também daqueles que o perseguiram. E isso chegou a acontecer também. Né? E aí quando Constantino morreu, então o Império Romano foi perdendo a força, né? As tribos bárbaras dos outros países começaram a invadir o Império Romano, e essa invasão dividiu o Império inteiro e criou vários pedaços dentro do Império. Esses pedaços são chamados de feudos. Então nasceu aí o feudalismo. Lembre que são povos diferentes, de línguas diferentes, de moedas diferentes, o Império ruiu, não sobrou quase nada. Qual era a única ferramenta de comunicação entre esses povos? A religião. Olha a força que o cristianismo encontrou nessa época. Então, os missionários cristãos que viviam rondando em todos os espaços podiam caminhar, e a religião tornou-se um grande poder, porque ele poderia interligar todas as situações.
Então o feudalismo gerou uma força muito grande dentro da política. O pessoal está chovendo, não sei como é que vai interferir aí. Então, uma das situações aí, o cristianismo, então, como virou um poder, ele começou a ter que se estruturar. Então, começou-se a criar documentos, criou-se toda uma estrutura de funcionamento, até uma estrutura organizacional meio que política, né, para ele se organizar. E aí tem alguns chamados padres da igreja, que são as pessoas que escreveram os compêndios, as coisas que eram importantes na época. Lembrem-se que, com a ruína do Império Romano, a maioria do povo não tinha escola, não tinha moeda, então virou uma bagunça. O povo ficou mais pobre, todo mundo não tinha terra, então trabalhava para o senhor feudal 6 dias na semana e 1 dia para ele, de sol a sol, não tinha regras trabalhistas, não tinha férias. Se você ficasse doente, você morria. Quem que trabalhava? Todo mundo na sua casa. Um menino de 2 anos que já conseguia arrancar uma cenoura e ia para a roça para colher. Não tinha salário. Por que chama salário? A moeda que se pagava era sal. Sal por quê? O sal usava-se para salgar as coisas, porque não tinha geladeira. Então, como é que eu preservava a carne dos animais que eu matava? Colocava eles no sal. Então, o seu salário era um pacote de sal. Isso quando você tinha sal. Então a vida era muito difícil. E nesse ponto a igreja, o cristianismo se tornou uma grande força. Uma força por quê? Ele era o único ponto de, olha, que vidinha ruim que eu tô. Que vidinha ruim que a gente tem. Deus vem para nos ajudar. E uma das pessoas que fez uma grande diferença, e é uma que nós vamos estudar, nós vamos citar alguns outros, mas esse a gente vai dar uma estudada na ética dele, que é um resumo da ética cristã e da ética que ainda está em nós hoje, okay? Que é Agostinho de Hipona. Bom, Agostinho de Hipona viveu por volta do ano 354 depois de Cristo até 430. Viveu até uns 76 anos. Ele era africano, né? Então ele ficou na província, as províncias do reino ali no lado da África. Né? Então a gente pode pensar que ele era europeu, não, ele era africano. Né? Isso aí pode mudar muito a cabeça da gente. E o que a gente vai trabalhar em cima de ética com Agostinho está dentro desse livro aqui, ó. Esse livro aqui chama Confissões, são as histórias de Agostinho. Ele contou, chama Confissão, porque ele confessa tudo que ele fez. Né? Mas a gente vai focar em um livro e 2 capítulos, que eu vou depois mandar para vocês diretamente, porque isso vai ser uma atividade que a gente vai avaliar para esse bimestre aí, tá bom? É o livro 7, então o livro inteiro é dividido em vários pequenos livros e dentro deles tem alguns capítulos. No livro 7, nós vamos trabalhar o capítulo 3 e o capítulo 5. Bom, e aí a gente tem que entender o seguinte, a ética medieval é uma ética cristã. Por que é uma ética cristã? Porque tudo estava muito ruim. Então, quando você está numa vida muito ruim, com quem que você se apega? Com alguém fora de si, fora do nosso mundo, que a gente chama de transcendência. A gente se apega a Deus. Não é? Tem muita gente hoje que está em casa rezando mais, orando mais. Por que é isso? Porque está nos faltando uma certa segurança no lado da nossa saúde. E a gente percebe que a gente é finito, que a gente morre, que o mal está aí. Afinal de contas, a doença é o mal. Você estava bem e agora não está tão bem mais. E você percebe que remédios não resolvem. Ele só diminui, mas às vezes vai piorando, vai piorando, vai piorando. Infelizmente, a nossa finitude chega. Chega a nossa morte. E a morte daqueles que a gente ama. Então, nesses momentos, a gente começa a pensar em algo além de nós. Ou você acha que a morte é só um acabar? Pode ser. É uma possibilidade. A morte é só um acabar. Tem gente que acredita nisso.
Tem gente que acredita que é uma ida e volta, então eu vou, morro aqui, depois volto de novo. Né? Para os cristãos não, para os cristãos é uma vez só, morreu, você vai para o céu ou vai para o inferno. Essa é uma ideia muito poderosa. Então peraí, céu é felicidade, inferno é infelicidade. Lembra que a ética é a busca pela felicidade? Então eu vou me apegar aqui. Eu vou me apegar naquilo que me faz feliz. Ainda que esse estar feliz esteja fora de mim ou em outro momento, em outro tempo. Então existe essa situação de eu viver em função de um depois, de um futuro. E essa é a ideia do cristianismo. Agostinho pega essa ideia, mas ele começa a questionar de forma filosófica, não teológica. Lembra que nesse momento ainda se misturava um pouquinho, embora a filosofia é a busca para o conhecimento, da sabedoria, do saber. A teologia é o estudo da divindade, é o estudo de Deus. Peraí, então como é que fica essa situação? Então nesse momento a filosofia começa a estar a serviço da teologia. Então durante a Idade Média a filosofia está a serviço da teologia. Então eu vou estudar Deus, eu vou tentar justificar a existência de Deus através do pensamento, através das situações que eu vou trabalhar. Mas o Agostinho, nesses 2 capítulos, faz perguntas extremamente difíceis. Uma delas é, ele pega sempre as escrituras, no caso a Bíblia, né, que ele vai perguntar o seguinte: quem é Deus? Olha que pergunta difícil. Quem que é Deus? E aí ele vai lendo as escrituras tentando explicar isso. Quando chega no capítulo 3, ele começa a perguntar o seguinte: olha, Deus criou tudo. Aí você sabe aquela história de Adão e Eva, criou do barro, papapá. Quem quiser procura lá, em qualquer Bíblia que tiver na sua casa, do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1 lá, você já começa a criação do mundo, até o capítulo 3, se não me engano, é a criação do homem e da mulher. Então Deus criou tudo e no final desses capítulos coloca lá: e viu que tudo era muito bom. Então Deus sendo bom, a plena bondade, a bondade infinita, um Deus eterno, que existe sempre, sempre existiu, existe e existirá. Essa é a ideia do cristianismo, e aí do judaísmo, das religiões abraâmicas, inclusive os muçulmanos. Então, dentro dessa situação, Deus criou tudo e viu que tudo era muito bom. Então, problema aí, de onde é que veio o mal? Se eu fui criado por um Deus bom, por que há o mal em mim? Agostinho começa a perguntar isso. Por que eu experimento coisas ruins? Nós podemos estar pensando hoje aí, vendo os noticiários, quanta gente boa morrendo. Quantos médicos, enfermeiros sendo afastados e morrendo, servindo outras pessoas. E eles foram criados por esse Deus bom, esse mundo deveria ser todo bom. Que história é essa? Agostinho faz essas perguntas e você também deve estar fazendo essas perguntas, ou muitos da sua família. Como assim? Outros vão justificar o seguinte: é Deus que quer. Bom, peraí. Então se é Deus que quer, então ele não é tão bom assim. Então ele não criou tudo bem. Será que Deus criou o mal também? Essas são perguntas de Agostinho, tá? Não são minhas não. Então Deus criou o mal também? Então se Deus criou o mal, ou ele não criou o mal? Se ele não criou o mal, então existe um mal que rivaliza com Deus. Existe um Deus mau que fica brigando um com o outro. Então peraí, então Deus não é único mais. Olha o tantão de problema que a gente começa a pensar dentro da lógica. Então peraí, então existem 2 deuses? Um Deus que é bom e um Deus que é mau, que brigam os dois? É um problema muito sério. Então Agostinho trabalha um pouquinho disso, porque ele, ao mesmo tempo que coloca a questão do destino, de que o homem foi criado por Deus para ser feliz, vamos dizer assim,
a gente não consegue explicar por que o mal está aqui. Porque se há um destino, então Deus já te destinou para algo, que valor que tem a liberdade? Você já está destinado a, então livre você não é. E a situação do livre-arbítrio? Então o livre-arbítrio é um artifício para a gente poder pensar e achar que a gente é livre? Problemão enorme. Então, nesses capítulos 3 e 5, o Agostinho pergunta. Na aula eu deveria, se eu estivesse com vocês na sala de aula, sim, eu deixaria isso aí render bastante. Mas em vídeo eu não posso deixar render sem deixar uma resposta. Eu sugiro que você pare esse vídeo agora, anote as suas dúvidas para depois ver o resto. Ok?